modo sábio é um dos aprimoramentos mais fortes e também impressionantes de toda a obra de Naruto. Ele aumenta a força do seu usuário, o tempo de reação e também aumenta muito a sua velocidade a níveis que estão quase além da compreensão. Isso é claro para ninjas comuns. Ele também consegue ampliar as suas reservas de chakra e permite que o usuário utilize jutsus muito mais poderosos, sem nenhuma restrição e sem precisar se segurar. Um bom exemplo para isso é o próprio Hashirama, que foi capaz de invocar a estátua das verdadeiras 1000 mãos justamente ao entrar no modo sábio. E o modo sábio simplesmente tem muitas vantagens e a gente não pode ignorar isso. Pensando por esse lado, isso levanta uma questão do porquê nem todos utilizam o modo sábio dentro da obra de Naruto. E calma, quando eu digo nem todos, é claro que eu não estou me referindo a literalmente todos os shinobis do mundo ninja. Eu tô me referindo a shinobis poderosos, como por exemplo o Madara e também o Sasuke, que poderiam ter utilizado o modo sábio durante suas carreiras. Porém, eles nunca fizeram isso. Mas primeiro, a gente precisa analisar que tipo de limitações alguém enfrentaria ao aprender o modo sábio. E se você não sabe, existem algumas limitações. Primeiro, o controle de chakra necessário para dominar o modo sábio e reunir a energia da natureza é extremamente difícil de alcançar. Apenas shinobis poderosíssimos e também muito talentosos após muito treinamento conseguem dominá-lo. E isso é a mais pura verdade, porque quando Naruto começa a aprender a técnica, ele percebe que existem várias estátuas de pedra no formato de sapos dentro do Monte Myoboku. Um pouco mais pra frente, ele descobre então que essas estátuas eram, na verdade, pessoas que tentaram aprender o modo sábio, mas acabaram falhando miseravelmente. Elas foram dominadas pela energia da natureza e simplesmente se transformaram em rochas no formato de sapos. A mesma coisa acontece quando Naruto tá lutando contra o Pain, e o Caminho Preta absorve muita energia do modo sábio, se transformando assim em um bloco de pedra. Ou seja, controlar o modo sábio não é fácil, muito pelo contrário. Só esse nível de controle de chakra que você precisa ter já exclui muitas pessoas da possibilidade de usar esse poder. Outra limitação imposta por esse modo, e muito importante por sinal, é que o usuário deve ter um contrato de invocação com algum tipo de animal ou monstro, e essas invocações precisam ser capazes de utilizar o modo sábio. Pelo menos é assim que o modo sábio funciona de acordo com o que vimos até agora em Naruto. O protagonista aprendeu com os sapos, o Jiraiya também aprendeu com eles, e o Kabuto aprendeu com as cobras. Não sabemos ao certo sobre o Hashirama, talvez o modo sábio dele fosse diferente e não precisasse de uma invocação animal para aprendê-lo. E assim, se você observar bem, as marcas do modo sábio do Hashirama são muito diferentes das do Naruto, do Kabuto ou até mesmo do Jiraiya. Então talvez o modo sábio do primeiro Hokage seja realmente um tipo diferente, ou seja, algo que nunca foi explicado dentro da obra. Nunca vimos o Hashirama utilizando um jutsu de invocação ou algo do tipo. Calma lá, antes que você me taque hate, eu sei que o Hashirama conseguiu utilizar o jutsu de invocação para levantar as barreiras Rashomon. Porém, elas são apenas barreiras, não são seres vivos. Então talvez ele não tenha um modo sábio de origem animal. Mas até onde sabemos, parece que é necessário um contrato com um animal para aprender o modo sábio. Se você não encontrar um animal capaz de ensinar o modo sábio, simplesmente não pode aprendê-lo. Talvez, eu não sei exatamente o que impediria alguém de simplesmente sentir energia natural ao redor dela. Mas de qualquer forma, os sapos facilitaram muito o aprendizado do Naruto com aquele óleo especial que ajudava o seu corpo a absorver energia natural. E como a maioria dos ninjas não tem um contrato de invocação de origem animal, isso já excluiria muitos deles da oportunidade do modo sábio. Mas ainda assim, se o Naruto conseguiu aprender a controlar a energia natural, a gente pode com certeza afirmar que o Sasuke também poderia, já que assim como o Naruto, ele é extremamente talentoso. E dizer que o Sasuke não tinha uma invocação animal já tá fora de questão, porque ele tinha as cobras do Orochimaru em um contrato formal, além, é claro, do seu falcão. Talvez não seja possível aprender o modo sábio de duas espécies diferentes, mas mesmo assim, o Sasuke tinha todas as condições para aprender e ele nunca escolheu fazer isso. Outros personagens que as pessoas gostariam de ver aprendendo o modo sábio são a Sakura e também a Tsunade. Isso é claro através das lesmas. O que faz sentido, afinal as lesmas são uma das invocações lendárias dos três Sanins lendários. Vimos o Jiraiya e o Naruto aprendendo o modo sábio com os sapos, também vimos o Kabuto aprendendo o modo sábio com as cobras, mas nunca vimos as lesmas ensinando algo para Sakura ou até mesmo a Tsunade. E nesse aspecto eu
acho que tanto o Sasuke quanto a Sakura foram um pouco prejudicados. É claro que no final da obra de Naruto, o Sasuke tem o Rinnegan, ele fica extremamente apelão com o chakra do Hagoromo, mas de qualquer forma, e a Sakura, tadinha? O Sasuke eu até entendo, mas a Sakura poderia ter aprendido o modo sábio. Voltando a falar do Kabuto, o modo sábio que ele utiliza é um pouco diferente, porque ele aprendeu a utilizá-lo diretamente com o líder das cobras lá na caverna Ryuchi. É claro que cada animal tem o livre-arbítrio para escolher uma pessoa e ensinar o modo sábio, eles não saem simplesmente ensinando para qualquer pessoa. O Naruto, por exemplo, quando ele estava aprendendo, ele foi treinado especificamente pelo Fukasaku, que é provavelmente o sapo mais poderoso do Monte Myoboku. O Gamabunta é poderoso, mas ele não poderia ensinar o Naruto porque essa não era sua especialidade. Talvez uma das justificativas seria dizer que existe uma dificuldade adicional em encontrar o animal certo para te ensinar o modo sábio, porque a gente tem diversas criaturas dentro do reino dos sapos, no Monte Myoboku, existem diversos sapos, mas quem ensinou o Naruto foi o Fukasaku. Quem ensinou o Kabuto foi a cobra líder da caverna Ryuchi. E a Katsuyo poderia ter ensinado a Sakura. Ela vive na floresta Shikotsu e é absolutamente gigante. É quase que certeza que ela é a rainha de todas as lesmas, então faria mais sentido que ela ensinasse o modo sábio pra Sakura e pra Tsunade. Mas isso nunca aconteceu. Uma coisa que eu acho muito interessante é que algumas pessoas, fãs de Naruto, acabam falando que tal personagem tinha que ter tal poder. As pessoas gostam de acumular poderes em cima de poderes nos personagens porque é da natureza humana imaginar isso. Eu mesmo já imaginei o Minato com diversos poderes, só que chega um momento em que você começa a perceber que se todo personagem tivesse todo e qualquer tipo de poder do universo de Naruto, eles não seriam mais tão interessantes. Não se pode distribuir algo tão poderoso como o modo sábio para qualquer personagem que pareça adequado. Isso também prejudicaria todo o sistema de escalonamento de poder de Naruto. É claro, eu não sou nenhum fã de power scaling e ficar comparando o nível de poder aqui e ali, mas é importante manter uma consistência interna na história sobre a força dos personagens e o que os diferentes jutsus podem fazer. Mas é claro, a gente desconsidera o Madara dessa conversa, tá? Porque o Madara realmente não tem jeito. Mesmo que as coisas saiam do controle, é muito bom ter uma base. Se todo personagem tivesse um modo sábio, ele poderia ser empilhado sobre outras habilidades, tornando os personagens absurdamente poderosos e colocando o autor em um beco sem saída. Uma das explicações dentro do universo de Naruto pro Sasuke e também pra Sakura não terem buscado aprender o modo sábio é que suas reservas de chakra não são tão grandes quanto as do Naruto. Quando o Naruto começa a aprender o modo sábio, por exemplo, a quantidade de energia natural que ele pode reunir e armazenar dentro do seu corpo é extremamente alta, porque ela é equivalente à quantidade de chakra que você possui. Se alguém como Kakashi, por exemplo, aprendesse o modo sábio com os cães, seria definitivamente incrível, eu confesso, mas ele teria uma reserva de chakra muito baixa e isso, consequentemente, limitaria drasticamente a quantidade de energia da natureza que ele poderia absorver. Ou seja, ele poderia até ter o modo sábio, mas não seria tão efetivo quanto o do Naruto, por exemplo. O Itachi também pode ser citado aqui. Ele é extremamente poderoso, assim como o Kakashi, mas também não possui grandes reservas de chakra como o Naruto ou até mesmo como o Jiraiya. Isso significa que o seu modo sábio também não seria tão poderoso. Pelo amor de Deus, eu só quero deixar um adendo aqui. Eu não tô falando que a reserva de chakra do Itachi é pequena. Ele realmente consegue utilizar jutsus extremamente poderosos por um longo período de tempo, mas comparado ao Hashirama e ao Naruto, eu acho que você já entendeu. Um exemplo muito bom de quando alguém aprende o modo sábio com uma pouca reserva de chakra é o próprio Minato. Muitas pessoas gostam de dizer que o modo sábio do Minato é extremamente poderoso, mas vamos ser sinceros, o modo sábio do Minato é razoavelmente fraco. Claro, é um modo sábio perfeito, assim como o do Naruto. Visualmente, os dois são idênticos, mas vemos que ele não consegue aproveitar muito bem essa forma. Para começar, o próprio Minato admite que o seu modo sábio não é bom. E se um personagem literalmente admite isso dentro da história, sem nenhum motivo oculto para mentir, e se o próprio Minato tá dizendo isso, quem sou eu pra discordar? Na realidade, eu acredito que o Minato só tem utilizado seu modo sábio na Quarta Grande Guerra Ninja porque naquele momento era a
única maneira de acertar o Madara. Mas no passado, não fazia sentido o Minato utilizar o modo sábio porque, de fato, ele não era tão poderoso. Algumas pessoas também dizem que o Minato deveria ter utilizado seu modo sábio quando ele lutou contra o Obito lá no Ataque das Nove Caudas, porque assim a obra de Naruto teria acabado antes de começar. Mas na realidade isso não faz muito sentido, porque o modo sábio dele se esgota muito rápido e talvez ele conseguisse utilizar apenas um Rasengan comum. Então, resumindo, o modo sábio não funcionaria em personagens como Itachi, Kakashi ou até mesmo o Sasuke. Falando do Sasuke, no final de Naruto Shippuden, ele sim possui um grande estoque de chakra, mas no começo ele não tinha esse nível. Pra fechar o vídeo, eu realmente ficaria muito feliz de ver esses personagens com o modo sábio, principalmente o Madara. Ele com certeza tinha invocações de origem animal e com o seu nível de chakra, ele com certeza poderia ter atingido um nível lendário do modo sábio. Talvez ele estivesse focado em outros objetivos, como evoluir o seu Mangekyo Sharingan, ou até mesmo dominar outros jutsus, ou simplesmente ele nunca encontrou alguém que pudesse ensiná-lo. Provavelmente, pro Madara, essa é a explicação mais plausível. Infelizmente, nunca saberemos o verdadeiro motivo, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, aquela curtida, e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Konoha Chronicles. No mais é isso, a gente se vê em breve em um próximo conteúdo de Naruto.